Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo, na Praça Giovanni Breda, para falar um pouquinho para vocês sobre as características da vegetação urbana e também sobre a área de ecologia urbana, que é uma das áreas que mais cresce hoje em dia de atuação do biólogo. E eu não sei se vocês já repararam um pouquinho nas praças e nos parques urbanos que nós temos, que eles têm algumas características interessantes para serem analisadas, tanto da flora quanto da fauna e da sua composição ecológica. Bom, aqui a gente está em uma praça que é super antiga, tá? A Praça Giovanni Breda, ela tem aí pelo menos uns 50 e poucos anos. E a gente tem algumas características nas plantas que é interessante a gente perceber, como o padrão de crescimento, como os benefícios que essa vegetação traz e também a composição da flora nesse ambiente. Deixa eu ficar aqui um pouquinho longe do reflexo do sol para vocês verem algumas coisas bem interessantes. Se vocês repararem, eu vou virar a câmera para vocês. A vegetação urbana aqui... Bom dia, Marcele, tudo bem? Então, como eu estava falando, se vocês repararem, a vegetação urbana aqui ela tem algumas características interessantes. Estão vendo essa árvore aqui atrás de mim? Deixa eu mostrar ela para vocês com mais detalhes. Bom, essa árvore que vocês estão vendo, ela tem uma característica de crescimento que é bem predominante. Vocês conseguem perceber o tronco principal e logo ele se ramifica nessa copa bem esparsa. Bom, essa árvore, ela tem um crescimento que nós chamamos de crescimento simpodial, em que em determinado momento, devido às grandes ramificações, nós não conseguimos perceber qual é o ramo principal. Outra característica interessante dessa árvore, que acontece na maior parte das árvores urbanas, é essa copa vasta e extensa, estão vendo? Essa copa vasta e extensa, nós falamos que ela tem um crescimento, deixa eu virar aqui para mim, um crescimento plagiótropo, porque eu não tenho ao redor dela grandes bloqueios, nem de outras espécies de árvore e nem de outros tipos de construção. Isso faz com que ela consiga ter uma copa bem mais esparsa e arredondada, garantindo insolação em todas as folhas. Diferente dessa outra espécie que está aqui na minha frente, deixa eu virar para vocês. Esse exemplar, ele também tem crescimento simpodial. Então, se a gente observar um pouquinho o tronco aqui, pessoal, o tronco, ele parece indiviso, mas chega num ponto que ele se ramifica tanto que a gente não consegue mais saber quem é o principal. Então, isso a gente chama de crescimento monopodial. E a copa, ela tem um crescimento ortótropo. Então, vendo que ela tem limitações e ela está um pouquinho mais oblíqua, então ela parece um cone, olha que lindinha. Esse é o crescimento ortótropo, diferente do crescimento plagiótropo. Por que essa espécie está apresentando o crescimento ortótropo aqui? Simplesmente porque ela está competindo com luz com as outras duas árvores ao lado, estão vendo? E ela vai precisar crescer verticalmente, desenvolver grande altura para conseguir aproveitar o sol. Uma outra característica que a gente tem dos troncos, então a gente viu o tronco de crescimento simpodial, como esse aqui da frente, ó. Crescimento simpodial, eu não consigo mais determinar quem é o ramo principal. A gente tem troncos que são indivisos. Um tronco indiviso, ele é um tronco que não apresenta divisão. Você vê ele inteirinho, oi Melody, bom dia. Você vê ele inteirinho até chegar nas folhas. Dê uma olhadinha nesse tipo de tronco aqui, ó. Esse caule que a gente está vendo, ele é indiviso. Eu tenho um caule inteirinho da base ao ápice, sem nenhuma divisão, e somente no topo eu tenho uma coroa de folhas. Essa planta, ela apresenta um caule do tipo estipe. Os caules do tipo estipe, como esse que está aqui do meu ladinho, eles não vão apresentar nenhum tipo de ramo lateral e somente no topo nós vamos ver a coroa de folhas. Bom, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês hoje, efetivamente, que é sobre a vegetação urbana. Vocês sabiam que a ecologia de uma cidade ela é baseada tanto em ambientes naturais
quanto em ambientes antrópicos, né? A gente entende por ambiente natural toda essa paisagem verde que a gente encontra, tá? Que pode ter sido plantada ou ser um remanescente de um ambiente natural já existente, como um fragmento de mata e assim por diante. No entanto, a gente também tem a parte antrópica ou antropizada, que são as construções humanas. Então, uma cidade bem estruturada e bem planejada, ela precisa ter um equilíbrio entre área construída, oi Ricardo, bom dia, entre área construída e ambiente natural. O ambiente natural, ou a área um pouco mais harmônica em relação à natureza, vai trazer para a gente características importantes. Primeiro, uma paisagem, uma estética diferenciada naquela cidade. Segundo, e mais importante, as árvores, as plantas de um modo geral, vão representar para a gente grandes sequestradoras de carbono. Então eu vou dar um giro aqui na praça para vocês verem. Eu estou numa praça bem central aqui no bairro Assunção, e vocês conseguem perceber que em volta eu tenho muitas casas, eu tenho as estradas, as ruas, eu tenho um ambiente antropizado interessante, tá? Oi Fábio, bom dia. Oi Dri, bom dia. Então, embora eu tenha esse ambiente antrópico ao redor, esse ambiente natural onde a gente está, essa praça onde a gente está, ela traz pra gente um sequestro de carbono interessante. Então, boa parte do monóxido de carbono e também do dióxido de carbono liberado pela combustão dos carros é sequestrado por essas plantas. Fora isso, a gente tem um equilíbrio acústico muito bom. Quanto mais árvores a gente tem numa cidade, menos ruído a gente consegue perceber. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu estou bem num horário de movimento aqui. Então, vocês viram naquele giro que eu dei da câmera, que a gente tem bastante carro passando, mas há um equilíbrio acústico bacana. Então as árvores elas atuam como bloqueadores de grandes ruídos. Isso é ótimo dentro de uma cidade. Você tem um isolamento acústico, muitas vezes sem precisar construir nada a mais, a não ser uma praça, um campo e assim vai. Uma outra característica interessante é que esses ambientes naturais em equilíbrio com os ambientes eutropizados trazem para a gente um conforto psicológico. Existem vários estudos de benefícios psicológicos de um ambiente verde dentro de uma cidade. Além de aliviar o estresse, ele traz pra gente um descanso para os olhos, ele traz pra gente uma série de tonalidades de verde que também relaxam. Então a gente fala bastante dos ambientes naturais em cidades por conta desse benefício psicológico. E embora muitas pessoas acreditem que ter uma árvore, por exemplo, na frente de casa vai trazer sujeira por conta das folhas ou das flores, isso tem que ser repensado. Cada uma dessas espécies consegue evaporar grande quantidade de água por dia, o que traz pra gente também mais umidade. E não sei se vocês sabiam, oi Dani, bom dia. Não sei se vocês sabiam que quanto mais árvores a gente tem em um lugar, mais nuvens a gente tem nesse lugar. As árvores elas funcionam mais ou menos como âncora para nuvens. Por isso que chove tanto em florestas. Florestas têm um índice pluviométrico enorme, porque eu tenho uma grande densidade de árvores. Essas árvores evaporam grande quantidade de água e as nuvens acabam estacionando ali e não saem dali. Então reparem, as cidades onde eu tenho uma grande concentração de ambiente verde, uma grande concentração de sistemas naturais, eu consigo ter mais chuvas, o índice pluviométrico é maior. Tá? Claro, existem exceções de acordo com a latitude, longitude e também com relação ao bioma, mas essa regra ela é bem válida. Tá? Então a gente tem alguns benefícios de vegetação nas cidades. Primeiro, conforto estético. Segundo, conforto acústico. Terceiro, redução drástica de poluentes. E além, claro, dos monóxidos e dióxidos de carbono, a gente tem que falar das partículas inaláveis. Se a gente olhar cada uma dessas folhinhas aqui, a gente tem sobre elas a retenção de uma grande quantidade de partículas. Partículas que podem ser somente material particulado ou até partículas inaláveis que elas acabam retendo, tá? Então a gente falou conforto acústico, conforto estético, conforto psicológico,
Vamos falar de conforto térmico, então a gente sabe que ter uma área verde dentro de uma cidade faz com que a gente tenha redução aí da temperatura, fora que uma sombrinha como essa que eu tô é incrível. Oi Elaine, bom dia! E a gente tem algumas questões bem interessantes. Além de tudo isso que eu falei para vocês, a escolha do vegetal que vai compor aí um sistema natural dentro de uma cidade é super importante. Se eu virar a câmera, oi Sandro, bom dia. Se eu virar a câmera para vocês, vocês podem reparar que eu tenho aqui, ó, um gramado e eu não estou vendo nenhum tipo de área cimentada muito próximo das árvores. Estão vendo que essas árvores elas não estão desenvolvendo aquelas raízes chamadas de raízes tabulares, em que a maioria das árvores de uma cidade ou de uma calçada apresentam? Porque eu tenho espaço para a raiz respirar aqui, eu tenho espaço para a planta crescer e eu não vou precisar de maneira alguma que essa raiz ela tente sair do solo para conseguir oxigênio. Então a escolha da espécie é interessante, tá? Existem espécies que vão desenvolver uma grande altura e vão, claro, desenvolver as raízes laterais, as raízes tabulares, para conseguir se sustentar. Eu vou mostrar para vocês uma espécie que tem essas raízes tabulares aqui, para vocês verem exatamente a maneira correta de se fazer o plantio. Uma espécie que já tem a tendência a formar raiz tabular, ela não pode ser plantada em canteiros muito estreitos ou limitada, de certa forma, por áreas acimentadas, porque aí realmente a raiz ela vai tender a subir, vai estourar a sua calçada, vai romper o seu pavimento, porque ela vai querer respirar. Então, se você quer escolher uma espécie que tenha raízes laterais, saiba que você vai precisar efetivamente colocá-la em um ambiente que proporcione o crescimento dessa raiz tabular, dessa raiz lateral, porque ela vai precisar se sustentar, tá? Então eu vou caminhar um pouquinho aqui. Oi, Wassily, tudo bem? Eu vou caminhar um pouquinho aqui nessa praça para achar uma espécie que tem as raízes tabulares, para vocês verem primeiro o que são as raízes tabulares e segundo, para vocês verem a maneira correta da gente acabar plantando essas espécies com raiz tabular, tá? Então eu achei um ficus aqui. O ficus é uma espécie que desenvolve essas raízes tabulares e vocês vão ver que a área que ele está proporciona esse desenvolvimento de raiz tabular. Oi Jéssica, bom dia. Então ó, eu tô aqui em uma área onde eu tenho um ficus e eu até tenho uma área pavimentada próxima, mas não é rente. Olha aqui, pessoal. Então aqui a gente percebe, ó, a raiz tabular se desenvolvendo. Raiz tabular é toda essa raiz aqui, ó, que serve para sustentar a árvore, já que a árvore ela é bem densa e, como a gente falou, crescimento de tronco simpodial, tá? Então eu tenho aqui a raiz tabular, como vocês estão vendo, só que eu tenho espaço para ela crescer. Eu estou relativamente próximo a uma área pavimentada, que é a pista de caminhada aqui, mas eu não estou com a área pavimentada rente a ela, o que é super importante. Então isso é legal a gente observar quando a gente fala de sistema natural em vegetação urbana. Uma outra coisa que a gente precisa prever também dentro da vegetação urbana é essa formação de folhas. O folhedo, como vocês veem aqui, que a gente chama de serapilheira, ele é uma característica bem interessante que proporciona nutrição, tanto nutrição mineral para as plantas, quanto componentes orgânicos, adubo natural, o que a gente chama de adubação verde. Isso é característico em qualquer tipo de área biomática em que eu tenha grande queda de folha das árvores, tá? Então, quando aquela senhorinha, aquela sua vizinha fala, eu não vou colocar uma árvore na minha calçada porque vai cair folha e vai fazer sujeira, explique para ela, oi Maria, bom dia, explique para ela que não é sujeira. Esse folhedo é super importante porque ele representa não só a troca das folhas das árvores, mas também uma nutrição bacana para essas árvores. E claro, a gente tem espécies que não têm a grande queda de folhas, né? A gente tem espécies que não são caducas ou semicaducifólias, que acabam não perdendo tantas folhas assim, tá? Existem algumas características interessantes para a gente reparar de uma área de vegetação urbana, que quanto mais espécies
que desenvolvam flores e frutos eu tenho em uma área urbana, maior a quantidade de aves que eu vou atrair. Então, quando a gente fala de manejo urbano, saiba efetivamente que você precisa equilibrar as espécies que tenham flores e que desenvolvam frutos para poder atrair os animais. As áreas de vegetação urbana dentro das cidades, elas acabam se tornando não só um refúgio para os seres humanos, mas para os animais também. E dependendo da proximidade dessas áreas de vegetação urbana com as áreas naturais, ela acaba se tornando um excelente corredor ecológico. Tá? Como eu falei lá no sábado no Museu de Zoologia, a gente encontra uma série de animais que acabam convivendo conosco nas cidades. Mas aí a gente tem que começar a pensar em como trazer benefício para esses organismos também, de acordo com a flora que a gente disponibiliza. Tá? Então, espécies que produzam flor, espécies que produzam fruto. Então, a gente tem em grandes praças muitas frutas como manga, pitanga, acerola, tudo para atrair a fauna, tá? A gente tem que tomar algum cuidado também no tipo de espécie que a gente coloca, principalmente das arbóreas, porque a gente pode se surpreender. Ó, eu tô aqui no meio da pista de caminhada e bem pertinho de mim existe uma paineira. Vamos dar uma olhadinha no tronco dessa paineira? Olha aqui, pessoal. Deixa eu focar a câmera. Estão vendo que ele tem um monte de áreas pontiagudas? Isso são acúlios, tá? Acúlios de defesa da paineira. Então, ó, não sei se vocês conseguem ver, agora conseguem, né? Ó, acúlios bem afiados. Então, não seria o ideal eu ter uma árvore como essa muito próxima à pista de caminhada. Vamos pensar que uma pessoa está aqui correndo, ela tropeça e ela vai colocar a mãozinha aqui para conseguir se apoiar e levantar. Não vai ficar muito bem, né? Vai acabar perfurando a mão. Então a escolha da espécie, ela é sempre interessante, tá? Vale lembrar que para a gente equilibrar a fauna e a flora de uma área urbanizada, nós precisamos pensar também no tipo de planta que a gente vai colocar, porque eu tenho as estradas, eu tenho as ruas. Eu não posso ter proximidade tão grande de animais em um ambiente urbano, porque eu acabo fazendo com que esses animais sofram riscos. Então imagina se eu tivesse uma área natural por aqui e eu colocasse espécies que atraem esses animais terrestres. Eu acabo fazendo com que eles tenham que atravessar as pistas. Se eu não colocar um corredor, seja ele subterrâneo ou dependendo da espécie suspenso, eu acabo trazendo risco para esse organismo, tá? Vocês já ouviram falar, em lenticelas? Não sei se todo mundo é habituado com as nomenclaturas botânicas, mas algumas espécies a gente consegue perceber a formação de lenticelas no tronco. Então o caule de uma espécie, ele pode ser um caule herbáceo, um caule sublenhoso ou um caule lenhoso. As espécies de caule lenhoso muitas vezes precisam desenvolver para o seu crescimento e até como estratégia de respiração as lenticelas. As lenticelas são pequenas rupturas no tronco, rupturas respiratórias no tronco, são fendas do suber. O suber é a casca das árvores que vai proporcionar troca gasosa. Então, quando a gente fala que uma espécie vegetal, uma planta, respira, nós estamos falando sério. As plantas respiram, elas não produzem só oxigênio, mas elas também consomem o oxigênio que elas produzem, porque elas precisam efetivamente gerar o gasto de energia, né? Elas precisam gerar o ATP, consumir esse ATP para o seu crescimento e assim por diante. Então a gente tem algumas espécies que formam lenticelas. Eu vou localizar uma espécie aqui que tem a formação de lenticela bem visível para a gente conseguir ver direitinho e eu mostrar para vocês como são lindas essas fissuras de caule, essas lenticelas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que eu encontro para a gente ver juntos as lenticelas. Se você tem uma roseira em casa, você já deve ter visto lenticelas bem facilmente aí. São aquelas áreas mais rosadas do caule, que a gente vê exatamente as aberturas. Deixa eu me localizar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Parará.
São várias espécies que eu tenho aqui, eu tinha localizado todas para falar para vocês e é claro que eu vou andando, vou falando, vou andando e eu esqueço. Deixa eu ver o que o Fábio está me perguntando. Todas essas informações serão levadas em conta quando se projeta uma praça? Sim. Quando a gente projeta um sistema de praça ou de parque no planejamento de uma cidade, no planejamento urbano, a gente tem que levar todas essas questões em consideração. Não só a composição florística, mas também o tipo de crescimento que você quer, o tipo de ambiente que você tem. Claro que você tem que fazer um estudo do solo também, Fábio, e principalmente da infiltração, tá? Desse solo, porque senão você acaba trazendo mais prejuízos do que benefícios. Se você é lá a senhorinha que quer colocar uma árvore na frente da sua casa, consulte o órgão ambiental da prefeitura do seu município, que eles vão te indicar a melhor espécie. Mas muitas vezes você precisa dar uma pesquisada também para garantir que aquela espécie vai se adaptar ao seu dia a dia, às suas expectativas e às suas características, tá? Porque senão corre-se o risco de você não querer mais aquela espécie ali. Deixa eu mostrar para vocês as lenticelas. Olha que interessante, pessoal. Estão vendo essas pequenas aberturas aqui, ó? Essas pequenas aberturas são as lenticelas, as aberturas respiratórias. Oi, Fabiana. Oi, Nayara. Então a planta, ela consegue respirar por essas pequenas aberturas, certo? Outra coisa que você precisa lembrar quando você projeta uma área urbana, você precisa escolher realmente o melhor ambiente para aquelas espécies e tentar recompor a flora com espécies nativas da região, preferencialmente endêmicas, para que você também tenha a composição aí de uma maneira mais natural possível. Claro que a gente precisa levar em consideração que eu estou numa área urbana, que as pessoas vão querer ver uma área bonita e as pessoas vão precisar exatamente de plantas ornamentais com flores lindas para se sentir atraídos por essa área, mas dá para você comparar bastante as espécies e conseguir uma composição verde bacana. Uma outra coisa que é legal vocês verem, isso eu vou mostrar agora, deixa eu virar a câmera aqui. Nessa praça eu tenho uma grande quantidade de grama, tá? Isso garante infiltração de água nesse solo, garante permeabilidade, estabilidade e infiltração. Eu estou bem do ladinho da avenida, mas eu tenho aí uma grande área gramada, então nos dias de chuva eu não tenho empoçamento de água e também acabo não tendo nenhum tipo de problema de enchente, acúmulo e assim vai, tá? Eu garanto efetivamente essa composição verde de maneira eficiente, certo? Oi, Maria, tudo bem? Bom, pessoal, falei um pouquinho dos benefícios de ter uma área verde perto de casa e agora eu vou falar um pouquinho da nossa atuação de biólogos em tudo isso, né? Não sei se vocês sabem, mas um profissional responsável por vegetação urbana é o biólogo. O biólogo, ele é responsável não só pelo estudo da vegetação local, o levantamento de flora, tá? E claro, também o levantamento de fauna, mas principalmente a composição e recomposição desse ambiente, podas, manutenção. Então toda a Secretaria do Meio Ambiente de qualquer município tem biólogos fazendo parte da equipe para isso. E é uma área que cresce bastante para você que quer cursar Ciências Biológicas em 2020, certo? E você acaba conhecendo um pouquinho de toda essa área de vegetação urbana em algumas aulas bem especiais, como a aula de botânica, de manejo de flora, a própria aula de vegetação urbana, para você entender como você vai compor a vegetação e também entender como você vai compor o ambiente seguindo o planejamento urbano. Bom, pessoal, se vocês quiserem... Oi, Nai! Deixa eu ver o que a Nai está me perguntando aqui. Que coisa linda, meu sonho é plantar uma árvore. Então plante, mulher. Não sei se vocês sabem, eu coloco aqui para vocês nos comentários. Não sei se vocês sabem calcular a quantidade de árvores que a gente deveria plantar em um ano de acordo com as nossas emissões atmosféricas de carbono. A ONG SOS Mata Atlântica, juntamente com uma série de economistas, Greenpeace, entre outras organizações não governamentais, criaram uma calculadora de carbono.
Então, através de alguns tipos de consumo que nós temos, como consumo de energia elétrica, geração de lixo, consumo de combustível veicular, consumo de óleo lubrificante de motor veicular, nós conseguimos calcular uma média de quantas unidades de carbono equivalente nós geramos em um ano. E a partir dessas unidades, desses quilos de carbono equivalente, a gente consegue converter isso em árvore. E aí, só para esclarecer, Nai, dependendo da espécie que você faz o plantio, durante o crescimento, nós temos espécies que conseguem sequestrar até 500 quilos de carbono, em média. Algumas, claro, sequestram mais. Então, se você vai pensar em árvores maiores, como jatobás, se você vai pensar em árvores bem maiores ainda, como o próprio eucalipto, o eucalipto ele pode ser vilão com relação à água e também com relação aos minerais do solo, mas ele cresce muito. Nesse crescimento, a vegetação ela consegue sequestrar uma grande quantidade de carbono, né? E aí você consegue, através dessa calculadora de carbono, saber a quantidade de carbono que você gera todos os anos e saber quantas árvores que você deveria plantar. Então a média são 500 quilos de carbono numa espécie típica aí. As espécies de porte maior conseguem sequestrar até 2.500 quilos de carbono durante seu crescimento. É carbono pra caramba. Oi, Alan, bom dia! Sim, Dri, ensinei esse cálculo para vocês. Eu coloco esse cálculo aqui nos comentários para vocês em casa fazerem também. Então, esse cálculo de calculadora de carbono é interessante, que você descobre quanto você emite de CO2 e quantas árvores você deveria plantar em um ano para você efetivamente sequestrar esse carbono que você gera. E aí existem calculadoras mais simples, como essa que eu vou mostrar para vocês, mas existem algumas um pouco mais eficazes que acabam levando em consideração até a sua taxa respiratória. Deixa eu só arrumar meu cabelo aqui, que tá um caco, gente. Tava correndo. Bom, vamos lá. Quando inicia a semana... Ah, muito bem, Fábio. Então eu tô fazendo esse vídeo efetivamente falando de uma das áreas de atuação do biólogo, que eu vou falar hoje à noite, na Semana do Conhecimento. A Semana do Conhecimento é um evento da Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial UniABC, em que eu, juntamente com outros professores, tanto do curso de Ciências Biológicas quanto do curso de Biomedicina, vamos abordar as áreas de atuação dos biólogos e dos biomédicos e vamos esclarecer a dúvida de todo mundo que está em casa sobre o que é ser um biólogo em pleno 2020, o que é ser um biomédico em pleno 2020, como vocês vão fazer para ingressar nessas carreiras e aonde vocês vão conseguir informações, certo? Bom, a Semana do Conhecimento, que vai ser promovida pela Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial UniABC, lá em Santo André, inicia-se hoje e vai até o dia 1º. Lembrando que hoje é 27, né, gente? Lembrando que hoje nós temos um encontro a partir das 19h30 lá no auditório da Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial. E isso se estende até sexta-feira, certo? A professora Daniela vai estar presente. E no sábado, dia 1º, eu e uma das minhas alunas, a Adriana, que está vendo aqui, a Adri Martim, nós vamos fazer uma trilha. Na verdade, não é nem uma trilha, é uma vivência ecológica e ambiental em um parque urbano, para vocês conhecerem um pouquinho dessas características da vegetação urbana e efetivamente conseguirem... Oi, Dani Torres, tudo bem? Conseguirem aí ver a cidade de uma outra forma. A gente está acostumado com aquela cidade selva de pedra, mas nem sempre é assim. Muitas vezes a cidade ela pode surpreender a gente nos ambientes mais próximos de casa. E é isso que a gente vai falar um pouquinho na trilha do sábado. Então eu convido vocês para participarem da Semana do Conhecimento da Universidade Anhanguera de São Paulo. Nós estamos no campus Avenida Industrial, antigo UniABC, que fica na Avenida Industrial, propriamente dito, número 3.330, no bairro Campestre, em Santo André. Nós estaremos lá toda essa semana, de segunda a sexta-feira. Deixa eu virar aqui que o sol tá me atrapalhando. De segunda a sexta-feira, a partir das 19h30, teremos palestras, teremos oficinas, teremos minicursos para falar da atuação dessas duas profissões aí que são super importantes para o próximo século, que é a profissão de biólogo e a profissão de biomédico.
Hoje, especificamente, nós teremos uma palestra comigo e com a professora Daniela, que está assistindo, sobre a atuação desses profissionais. Ao longo da semana, nós teremos minicursos, workshops e vivências. Teremos vivências com animais, teremos a atuação do biomédico na estética, teremos minicurso de análise de lâminas sanguíneas de pets não convencionais. Então vocês vão ter bastante informação durante essa semana. E no sábado nós teremos aí uma caminhada ecológica em um parque urbano lá de Santo André, que é o Parque Celso Daniel, bem pertinho da faculdade. Então, se você tem interesse em conhecer o que faz um biólogo, o que faz um biomédico, por favor, se inscreva. Os meninos vão colocar o link aqui pra mim, Dri, Dani ou Fábio, coloquem o link pra mim. Se inscreva na Semana do Conhecimento, nós temos poucas vagas. E se você se inscrever na Semana do Conhecimento, você vai ganhar um voucher de desconto nas mensalidades do curso de Ciências Biológicas e Biomedicina para você ingressar nessa carreira em 2020. Então, somente para alunos que pretendem ingressar em Ciências Biológicas e em Biomedicina em 2020, você vai ganhar um voucher, que é um super desconto que nós, professores e os coordenadores, conseguimos com o departamento comercial. Nós não vamos falar os valores agora, vocês vão saber dos valores durante a Semana do Conhecimento. E outra coisa que eu vou falar para vocês, efetivamente, visitem a universidade. Não precisa ser na Semana do Conhecimento se vocês não puderem. Deem uma passadinha na universidade em qualquer dia. Nós sempre temos alguém para mostrar as dependências da universidade para vocês, para mostrar um pouquinho do que faz cada um dos profissionais lá, tá? Mas na Semana do Conhecimento, eu, a professora Daniela, a professora Alessandra, a professora Cleide, o professor Leandro, estaremos lá para receber todos vocês. Então, corram, se inscrevam no link que as meninas vão colocar para vocês aqui e garantam a vaga de vocês e, claro, o desconto nas mensalidades para quem fizer matrícula para as turmas 2020. Encontro vocês na Semana do Conhecimento. Daqui a pouquinho a gente vai já começar a mexer nas coisas lá na universidade e durante toda a semana a gente vai fazer pequenos vídeos curtos aqui no Facebook mostrando as atividades da Semana do Conhecimento para vocês. Então vocês vão poder acompanhar um pouquinho das palestras e dos mini cursos aqui também. Certo, pessoal? Então, corram lá, se inscrevam e vocês conseguem esse voucher aí de desconto para as mensalidades. Lembrando que para você ter o desconto na mensalidade, se você se matricular em 2020, você precisa participar da Semana do Conhecimento, de hoje até sexta-feira. A atividade do sábado, vocês não vão receber voucher, tá? Precisa ir na universidade, porque a gente entrega esse voucher diretamente no setor comercial. Pessoal, aproveitem, se inscrevam, até mais tarde, lá nas atividades da Semana do Conhecimento. Um beijo, tenham um ótimo dia. 19h30 a gente tem um encontro marcado lá na Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Avenida Industrial UniABC. Corre, se inscreve e vamos fazer o curso de Biomedicina e Ciências Biológicas conosco. Um beijo!